Então, queridos irmãos, um bom dia a todos, graça e paz. Estamos na reta final da leitura do livro Desejar a Todas as Nações. E a série Conhecer Jesus é Tudo, né? Trabalhando o livro Desejado de Todas as Nações. Hoje vamos falar do capítulo 62, que tem como tema o banquete na casa de Simão. Está conosco pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, o irmão Júnior Luz, da Asmin. Seja bem-vindo, irmão. E com você a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, de poder falar da palavra do Senhor. Sou irmão Júnior Luiz, da associação aqui da Asmin, e sou missionário do Senhor. Mas nós vamos agora desfrutar da palavra do Senhor, alimentar dela, E nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 14 de Marcos, do verso 3 ao verso 9. Vamos aqui tirar umas lições da palavra do Senhor. Aqui nós não vamos poder, irmão, extrair, nós vamos poder absorver toda a verdade dessa mensagem que é profunda. Mas vamos aqui, através do Espírito Santo, ver o amor de Deus, na vida de uma mulher, que decidiu entregar sua vida para Cristo. Vamos ler, vamos abrir nossas Bíblias, vamos ficar atentos à leitura. Estando em Betânia, sentado na mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve em que si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, porque a molestais? Ela me fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Irmãos, nós vimos aqui que essa discípula de Cristo, que era Maria Madalena, ela decidiu, após ser libertada, entregar sua vida para Cristo. No capítulo 14, verso 3 de Marcos, nós lemos que Jesus estava na casa de Simão, leproso, e ela chegou ali com um vaso, A Bíblia fala que era um vaso de alabastro de muito preço, e ela quebrou aquele vaso, E despejou na cabeça de Cristo ali, e o cheiro era tão precioso, tão forte, que incendiou a casa ali. Irmãos, eu quero já fazer uma pergunta para os irmãos. No Salmo 116, o verso 12, o salmista fala conosco: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Então, eu fui ler esses versículos e fui entender que tudo que nós fazemos para o Senhor é pouco, Quando Deus deu Cristo por nós na cruz do Calvário, para morrer por nós sabemos que Ele deu todo o céu. Então, se a gente for medir o que a gente faz para Cristo, a gente vê que é pouco. Tudo que o Espírito Santo coloca no nosso coração para fazer para o Senhor, eu faço a pergunta: o que farei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? No Salmo 40, verso 5, o salmista fala: quais são as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida? Eu quisera contá-las, mas são mais. Então, nós não podemos descrever a bondade do Senhor. Irmãos, quando nós amamos o Senhor, nós não medimos esforços para fazer a sua vontade. Nesse jantar que havia sido oferecido por Simão,
Simão tinha sido curado por Jesus de uma lepra. Lembrando que a lepra, irmãos, era uma doença mortal, era uma das piores doenças da época. Essa doença, irmão, ao estudar essa mensagem aqui, ela me fez me lembrar de uma doença que entrou lá no Jardim do Éden. Mais de quase 6.000 anos, né? Essa doença entrou lá e ela vem causando muita dor, muita destruição e muita tristeza no mundo. Essa doença é tão terrível, irmãos, que ela também causa separação, né? No capítulo 59, o verso 2 de Isaías, lá fala que as vossas iniquidades, né, as nossas iniquidades, faz separação entre nós e o Senhor. Ela é tão terrível, essa doença, irmão, do pecado, que precisou de um justo morrer, né? E o sangue dele ser derramado para nos lavar e nos purificar. Não tinha outro remédio. O único remédio para o pecado era o sangue de Jesus. E Deus decidiu dar ele por nós, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecer, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós, além dos discípulos, muitas pessoas, né, tinham sido convidadas para esse jantar. Queriam ver também a Lázaro. Lázaro, irmão de Maria, que tinha sido convidado também, estava no jantar. E as pessoas esperavam que Lázaro, ele fosse ali contar, né, como que foi os 4 dias que ele estava morto, ali no túmulo. Mas a gente, abrindo nossas Bíblias no capítulo 9, o verso 5 de Eclesiastes, a gente vê, está escrito, porque os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Então nós entendemos que a morte é um sono, e todos que dormiram no Senhor só vão despertar na volta do Senhor Jesus. E nós sabemos que Lázaro, eu não lembrava de completamente nada, como a Bíblia relata. Meus queridos, na casa de Simão leproso, estava na mesa também, né? Marta estava servindo, que era irmã de Maria, e Lázaro estava sentado. Marta estava preparando a comida, porque ela era cozinheira, né? E Maria estava aos pés de Cristo. Ela estava atenta a todas as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus Cristo. Sempre, irmãos, a gente lê na história, tem no capítulo 11, 10 de Lucas, a gente vê que Maria estava sentada aos pés de Cristo, ouvindo as palavras do Senhor. Marta estava preparando a comida, como sempre ela tinha o hábito de fazer, e ela estava fadigada e chegou a chamar a atenção do Senhor Jesus, né? Falou: Senhor, não se dá que a minha irmã me ajuda aqui, eu estou aqui preparando as coisas. E Jesus falou: ó, Marta, você anda ansiosa por causa de muitas coisas, mas uma é a qual, e Maria sentou aqui a meus pés, ela escolheu a melhor parte, que é ouvir a minha palavra. Irmãos, quero chamar a atenção também para todos, os participantes, os ouvintes, que nós temos tirado o tempo para Cristo, nós temos tirado o melhor para Cristo. A gente tem o hábito de tirar para Cristo somente aquilo que sobra, né? A gente não tem o hábito de fazer o melhor para o Senhor. Mas o Espírito Santo, ele quer fazer essa obra nas nossas vidas. Porque quando Deus deu Jesus, eu quero lembrar aos irmãos que ele deu o melhor. Então, o que nós temos que dar o melhor para o Senhor? Maria, irmãos, ela tinha também sido libertada de 7 demônios. No capítulo 8 de Lucas, o verso 2, relata que Jesus tinha libertado ela de 7 demônios. E ela estava muito grata, né? Por ser Jesus ter libertado ela. E ela queria mostrar para Cristo que amava ele. Irmãos, a Bíblia fala que ela quebrou o vaso. Quando ela quebrou o vaso,
ela queria despejar todo o perfume em Cristo. Ela fez isso porque ela queria honrá-lo, queria agradecê-lo. Irmãos, na próxima semana, o Senhor Jesus ia ser morto. E após uma semana ele ia ser morto. E Maria estava ali preparando o corpo de Cristo, né, para ser morto. O que ela fez ali ficou eternizado, imortalizado nas histórias sagradas. Nós sabemos que grandes monarcas, né, políticos, esses homens aí que presidentes, foram todos esquecidos, irmão. Morreu, quase ninguém lembra. Mas o que essa pecadora fez ficou marcado nas páginas sagradas e vai permanecer para sempre, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Maria, irmãos, amava Cristo e estava ali de joelhos chorando, né? Beijando os pés de Cristo e demonstrando seu amor em público. Nós temos que também, irmãos, demonstrar nosso amor por Cristo para as outras pessoas que não conhecem Ele, para que saibam da importância dele nas nossas vidas. Então, Cristo ali era muito importante para Maria. Irmãos, a Bíblia relata também que aquele perfume era de alto preço. Outras traduções falam de muito preço. Outros falam que era preciosíssimo. Aquele perfume custava mais de 300 denários. O denário era um salário de um denário que o trabalhador ganhava por trabalhar o dia todo. Então, a gente sabe que para Maria, ela trabalhava o dia todo para ganhar um denário. Ela juntou, capaz que uns 2 anos de serviço ali, né, para ela conseguir fazer essas economias, para comprar o melhor perfume ali para Cristo. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, e perguntar para vocês, para nós. Nós temos dado o melhor para Cristo? Você tem entregado para Cristo tudo aquilo que é mais valioso para você? Ou nós temos dado para Cristo somente aquilo que não tem muito valor? Ou seja, nós tiramos tempos para orar, um tempo de qualidade. Nós tiramos tempo de qualidade para estudar a palavra do Senhor. Nós tiramos tempos para ir na igreja, adorar o Senhor. Nós tiramos tempos também de qualidade para fazer um trabalho missionário, para levar a Cristo para as pessoas que não conhecem. Nós tiramos tempos para visitar um enfermo, para levar Jesus a essas pessoas, para levar esperança, para levar amor. Vamos ler agora do verso 4 ao verso 7. Aqui fala conosco que alguns houve em si mesmo que se indignaram e disseram: para que se fez este unguento, esse desperdício? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. Jesus, porém, disse: deixa, porque a molestais. Ela me fez boa obra, porque sempre tendo os pobres convosco e podeis fazer-lhe bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Quando amamos a Jesus, irmãos, fazemos tudo por Ele. Apesar das críticas, da opinião pública e das adversidades. Se você fazer o melhor para Jesus, você vai despertar crítica. As pessoas vão ficar contra você. Se você fazer algo de valor, vai despertar inveja, ódio, tristeza. Mas nós não podemos ter medo. Nós não podemos temer. Muitas pessoas, irmãos, não servem a Cristo com medo da opinião pública, né? Com medo, fica preocupado com o que os outros vão pensar, que os parentes vão pensar, que os vizinhos vão pensar. Quero lembrar os irmãos que o Senhor Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante dos anjos do meu Pai. Mas se me negar diante dos homens, eu também negarei diante dos anjos e do meu Pai. Nós temos que
mostra esse amor, irmão. Quando a gente ama Cristo, quando a gente tem Ele dentro do nosso coração, a gente quer expressar isso também exteriormente. A gente quer demonstrar. A gente tem prazer. O salmista diz que bendito é aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. A pessoa tem prazer em falar da sua palavra, em meditar na sua palavra e mostrar para as pessoas quem é Cristo realmente para você. Como que nós podemos fazer isso? Contar das bênçãos. A sua vida é uma bênção, um testemunho vivo do poder de Deus. Nós sabemos que, 2 Coríntios 5,17, Paulo fala conosco, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, verdadeiramente, Maria Madalena, ela tinha dado lugar para Cristo na sua vida. E ela demonstrou isso, né? Através, derramando aquele perfume na cabeça de Cristo ali. Irmão, ela deu aquilo que ela tinha de mais precioso. E o que nós temos dado para Cristo? Nós temos que dar o que é mais precioso. Nós temos que dar nosso coração para Cristo. O que é mais precioso na sua vida? Era Abraão, irmãos. O que era mais precioso era Isaac. E Deus sabia disso. O Senhor foi e pediu, Abraão, eu quero que você sacrifique seu filho para mim. E a gente sabe que o pai da fé, né, nosso pai Abraão, ele deu seu filho ali para Cristo. A gente vê que quando Abraão foi sacrificar, está relatado em Gênesis 22, Deus já falou, Abraão, agora eu sei que você me ama. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para falar, Senhor, o que é meu tudo? O que eu posso oferecer para o Senhor? Talvez tem gente que valoriza mais o emprego do que ir na igreja. Às vezes as pessoas deixam de guardar e santificar o sábado por causa de alguns minutos. Às vezes por causa de um pedaço de salto, né? As irmãs deixam de oferecer tudo para Cristo. Às vezes um pedaço na roupa, no vestuário. Então, irmãos, o céu custou caro. Lá em Pedro está relatado que nós fomos conquistados da nossa maneira vã de viver com o precioso sangue, o sangue de Jesus. Nós sabemos que o sangue é vida. Por isso que nós temos que, apesar das oposições, da luta que vamos enfrentar, nós prosseguir. Nós não temos que importar com a opinião pública. Nós vimos que Maria recebeu crítica e Judas foi um dos que criticou. A Bíblia relata que após esse jantar, Judas saiu e foi vender Cristo por 30 moedas de prata. Então a gente vê que é um valor bem inferior, né, do que Maria tinha oferecido. Muitas pessoas, irmão, que não amam Cristo, nem ama você mesmo, ela vai criticar você quando você oferecer seu melhor para Cristo. Mas não desanime, irmãos. Nós temos que ficar forte. Nós temos que, Isaías 27:5 fala que nós devemos apoderar da força do Senhor e fazer paz com Ele. Sim, que faça paz comigo. Há muitos que falam também do dízimo, irmão, da primícia, das ofertas, critica, né? Nossa, por que dá dinheiro para o pastor? Você vai enriquecer o pastor. Nós temos que atentar que está escrito em Malaquias 3:10, irmão, nós não podemos roubar o Senhor. Nós temos que devolver aquilo que é sagrado, aquilo que é separado, né? Nós sabemos que tudo que o Senhor separa para si é santo. E Ele pediu 10% de toda a nossa renda. 3% das primícias e também as ofertas. Então, o dízimo é santo, irmãos. Nós temos que devolver com amor e com fidelidade aquilo que é do Senhor. Nós não podemos roubar o Senhor, irmãos. Nós temos que oferecer o que realmente é dele e fazer tudo por ele. Porque ele fez tudo por nós. Capítulo 11, verso 24 e 25 de Provérbios, fala assim, ao que distribui mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para sua perda.
A alma generosa prosperará, e aquele que atende será atendido. Irmãos, Jesus não ensina que a salvação ela é através de obras de caridade, não. Não é isso que eu quero dizer para os irmãos, não. A salvação é por aquele que recebe Cristo no seu coração. Muitas pessoas doam, né? Faz muitas doações. Tem uns que vendem até casa, infelizmente aí é ensinada mentira, né? Mas não recebe Cristo no seu coração. Não aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí está perdendo tempo. A gente deve atentar, irmãos, porque diz a palavra do Senhor, não o que diz o pastor. Maria estava sempre aos pés de Cristo, ouvindo ali sua palavra. E ali ela extraiu verdades para a sua vida, e após receber a palavra do Senhor no seu coração, ela foi transformada. Então a gente vê que Maria recebeu ali o poder do alto para vencer suas dificuldades. Às vezes você não vai ser reconhecido também, irmão, por fazer seu melhor para Cristo. Às vezes você não vai ser reconhecido aqui no mundo. Mas no livro Desejado, no capítulo aqui 62, que nós estamos estudando, aqui fala conosco assim, ó. Cristo se deleitava no sincero desejo de Maria de fazer a vontade do seu Senhor. Esse serviço a seu Senhor era para ele de mais valor que de todos os preciosos ungüentos da terra, pois exprimia seu apreço pelo Redentor do mundo. Também fala assim, irmãos, na página 564. Cristo dá valor aos atos de sincera cortesia. Quando qualquer lhe prestava um favor, com celestial delicadeza, ele o abençoava. Não recusava a mais singela flor arrancada pela mão de uma criança. E a ele oferecia com amor. Aceitava as ofertas dos pequeninos e abençoava os doadores, inscrevendo-lhes o nome no livro da vida. Então, nós vimos aqui, irmãos, que aquilo que você dá com amor para Cristo pode ser uma flor. Ele aceita. Até uma pequena criança, né, quando ela oferece ali uma flor, com delicadeza, com amor, o nome dela era escrito no livro da vida. Irmãos, relata também aqui no Desejado que o Espírito Santo planejara por Maria ungir o corpo de Cristo. Se você der lugar na sua vida para o Espírito Santo habitar e transformar a sua vida, ele vai fazer muitas bênçãos através da sua vida. Nós somos vasos, irmãos, para a glória do Senhor. Nós temos que pedir o batismo sempre do Espírito Santo para que ele nos use. Muitas pessoas têm ensinado, infelizmente errado aí, no meio evangélico, que usa o Espírito Santo. Mas quando a pessoa é usada pelo Espírito Santo, aí o poder de Deus é manifestado na sua vida. Nós temos que saber que Ele é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. É Ele que nos fez, é Ele que deve nos usar. E para a gente dar lugar ao Espírito Santo, nós temos que obedecer sua voz. A desobediência, irmãos, traz consequências terríveis. Nós não podemos brincar com o pecado. Irmãos, muitas pessoas levam ali, né? A gente vê que as pessoas levam aos mortos muitas flores, né? Aqui no Brasil a gente vê que tem esse hábito, a pessoa morre, compra aqueles buquês de flor caro, né? Muitas pessoas vão ali no caixão fazer discurso, falar que aquela pessoa era boa, era querida. Mas Maria, ela teve a honra de falar isso para Cristo, ele estava vivo. Ela demonstrou seu amor para Cristo, ele estava vivo. Irmão, se você ama seu marido, suas irmãs, fala para ele.
Marido, se você ama a sua esposa, fala para ela. Pai, se ama os filhos, fala para eles. Filhos, se ama os pais, fala para eles. Se você ama o seu pastor. Quantos pastores, né, que já dormiram, né, no Senhor aí? Quantas pessoas que você ama que já dormiram? Eu mesmo, minha mãe faleceu, minha avó, as pessoas que eu amava muito. Então, a gente temos, irmão, que fazer enquanto há oportunidade. Maria, ela ungiu Cristo ali, e nós sabemos, irmãos, que Nicodemos, José, eles fizeram ali, compraram perfume de alto preço, e foi ali embalsamar o corpo de Cristo ali, mas Jesus já estava morto. A Bíblia fala também que quando Jesus ressuscitou no domingo, as outras Maria foi ali com perfume também para ungir Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. Irmãos, nós temos que fazer, a Bíblia fala hoje. Se você tiver oportunidade, faz hoje. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Nós temos que mudar esse hábito, irmãos, esse costume. E fazer e falar, expressar nosso amor quando a pessoa está em vida. E fazer como Maria fez. Nós devemos atentar. Irmãos, no capítulo 7 de Lucas, 36 a 50, conta que Simão, ele criticou Cristo ali, né? Por permitir que uma pecadora lavasse os pés de Cristo. Ele falou, se esse homem fosse profeta, ele não ia deixar que essa pecadora lavasse seus pés. Ele chamou a atenção de Cristo, né? Mas ele não imaginava que, além de Jesus ser profeta, irmãos, ele era o Senhor, né? Também. E aqui, Jesus, ao ler a mente de Simão, Jesus contou uma parábola para Simão. Ele falou, um certo credor tinha 2 devedores. Irmãos, capítulo 7 de Lucas, verso 41 até o 48 que eu vou ler. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Irmãos, aqui nós vimos também que Simão, ele tinha abusado de Maria quando ela era jovem. Ela tinha uns cerca de 12 a 13 anos ali, ele a molestou, né? E a gente entende que Cristo não expôs ali o pecado de Simão publicamente. E também não expôs o pecado de Maria. Irmãos, quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra no seu coração, a mudança é completa. A mudança na vida de Simão ali foi completa, porque ali ele decidiu deixar Cristo entrar no seu coração. Se Jesus repreende ali, aquela alma teria se perdido. Mas Jesus era muito sábio. Ele não expôs ali o pecado de Simão, nem o de Maria. Então nós temos que ter sabedoria para também, irmãos,
não jogar o pecado na cara das pessoas. Às vezes a gente está irritado, está nervoso, né? Às vezes a esposa está nervosa com o marido. Lembra de uma coisa que ele fez. Ou às vezes o esposo está irritado com a esposa, lembra de uma coisa que ela fez. Nós temos que orar e aprender a perdoar e esquecer. Capítulo 7 de Miqueias, versos 18 e 19, fala que os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. É uma das coisas que o Senhor esquece. Mas para isso, irmão, nós temos que confessar, né? 1 João 1,9 fala: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que deixar que o Espírito Santo trabalhe com as pessoas. Nós não podemos querer fazer o papel do Espírito Santo. Irmãos, para encerrar, eu quero abrir na página 568. Aqui fala conosco assim. Eu vou ler o que fala do desejado. Simão foi tocado pela bondade de Jesus em não repreender abertamente diante dos hóspedes. Não fora tratado como desejara que Maria o fosse. Viu que Jesus não desejava expor sua culpa diante dos outros, mas buscava, por uma exata exposição do fato, convencer-lhe o espírito e, por piedosa bondade, vencer-lhe o coração. Uma severa acusação haveria endurecido Simão contra o arrependimento, mas a paciente admoestação o convenceu de seu erro. Eu vi a irmã que orou, ela orou pelos filhos pródigos. Às vezes a gente não tem paciência com as pessoas que deixaram o Senhor, deixaram o redil, que estão lá fora. Irmãos, nós temos que aprender a ter paciência, ser longânimo, como a Cristo. Porque nós vemos que Cristo, ele sofreu muito. Quando a gente estuda ali sobre as últimas horas de Cristo ali, a gente vê que ele foi muito longânimo. As pessoas passavam ali perto dele na cruz: desce daí, você não é o Filho de Deus. Os ladrões, né? Um dos ladrões falou: se você salva nós, você não é o Cristo. Desce da cruz e salva nós também. Então, irmãos, Jesus, a Bíblia fala no capítulo 53 de Isaías que Jesus foi para a cruz como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. Quando nós sofremos adversidade, irmão, a mania que a gente tem é de reclamar, murmurar. A gente tem que aprender com Cristo, a ser manso, a ser humilde, né? Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós temos que ir a Cristo, irmãos. Entregar todo o nosso eu a Cristo. A gente vê os homens que foram transformados quando receberam Cristo em seu coração, como nós ouvimos ontem o irmão explicando, né? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou no coração de Zaqueu, quando ele entrou na vida dele. Apocalipse 3:20 fala que Cristo está à porta. Eis que vou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, Jesus não pode ficar do lado de fora do nosso coração. Nós temos que fazer como Maria Madalena, como Simão, abrir nosso coração para Cristo. Não importa, irmão, não importa onde você foi, não importa o pecado que você cometeu. Se você pedir ajuda a Cristo, ele te ajuda, irmão. Na cruz, lá na cruz do Calvário, onde Jesus derramou seu sangue, ele derramou por todos os pecados. Todos os pecados. Então, a você que vai ouvir essa mensagem, que saiu da igreja, seu caso não é o fim. Jesus pode restaurar sua vida. Aos olhos humanos, irmão, Maria Madalena estava perdida. As pessoas desprezavam ela. Mas Cristo via o interior. Então, Cristo vê o que ninguém vê. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. Irmãos, Simão nem imaginava, ele nem sabia que Jesus tinha essa capacidade.
Ele foi conhecer a Cristo ali. Ele não tinha aceitado Cristo como seu Salvador. Ele tinha oferecido aquele jantar por gratidão. Mas ali, quando Jesus contou que era aquela parábola, ele viu ali que Cristo, né, como seu Senhor, e aceitou ele como Senhor. Irmãos, eu quero encerrar também falando para os irmãos que Maria conseguiu perdoar. Maria conseguiu perdoar seu tio que tinha molestado ela, né? Que tinha desgraçado a vida dela, tinha destruído a sua vida. Mas quando Cristo entrou na sua vida, ela foi transformada. Vamos, irmãos, apoderar da força do Senhor, confiar na sua misericórdia e lembrar das últimas palavras de Jó, né? Quando, no capítulo 42, 2, ali fala que bem sei que tudo posso, que nenhum de seus pensamentos pode ser impedido ou frustrado. Que Deus nos dê força, irmãos, que nos dê sabedoria, para que nós possamos fazer a vontade dele e andar nos seus caminhos. Amém?